Agora eu vou conversar com a médica infectologista, doutora Celci Nunes, grande médica infectologista que dirigiu aí durante bastante tempo essa área importante num momento difícil no Couto Maia, Instituto Couto Maia, no momento mais difícil da pandemia. Eu me lembro, rapaz, assim, ficou muito marcado para mim, para os nossos ouvintes todos, um desabafo que Celci teve. Você lembra disso, André? O desabafo, rapaz, assim, de uma pessoa, né, rapaz, vivendo sob uma pressão, aquela coisa terrível. E cada dia admiro mais o trabalho. Ela foi uma pessoa importantíssima na passagem dessa tragédia que foi, ainda está, da pandemia. Celci, bom dia, que bom estar com você. Tudo bem com você? Oi, Mário, bom dia. Agora é um momento de mais tranquilidade, né, do ponto de vista da saúde pública, mas novos desafios chegando. Rapaz, essa tal varíola do macaco. Agora, eu vi uma coisa ontem, Celci, eu queria começar por aí, depois você fala o que você quiser, quem entende do assunto é você. Uma declaração lá do chefe lá da Organização Mundial de Saúde, em que ressalta a importância dos cuidados em relações homossexuais entre homens como fator de transmissão dessa varíola. E aí? Pois é, Mário. Na verdade, a maioria dos casos descritos até agora, inclusive os da Bahia, são em homens que fazem sexo com homens. A transmissão sexual está sendo avaliada, né? É possível que ela ocorra, mas assim, a gente precisa fazer um alerta que a gente não pode errar novamente como erramos no HIV/AIDS, né? Que foi chamado de praga gay, que a gente aumentou muito o preconceito com pessoas que fazem sexo com outras pessoas do mesmo sexo. E o que a gente sabe é que a varíola dos macacos, inclusive ontem, foram descritos casos em crianças. Então, a gente sabe que todo mundo é susceptível, pode ter a varíola dos macacos. Mas ela começou nessa população, né? De homens que fazem sexo com homens, e a gente alerta essa população para ter mais cuidado. Mas a gente não pode trazer com isso o preconceito que essas pessoas sofrem. Agora, Celci, existe já uma vacina para essa varíola? Mário, olha, a varíola humana, você sabe, ser uma pessoa extremamente bem informada, ela foi a primeira doença erradicada por vacina no mundo na década de 80. Então, desde a década de 80 para cá, a gente não utiliza mais vacina, porque a doença não existe. Mas essa vacina serve para a proteção da vacina dos macacos. Então, essa vacina ainda existe, essa vacina está sendo agora... não é que seja modificada, ela está sendo atualizada para utilizar nesses casos, e alguns países que têm um número já maior de casos já está usando essa vacina para bloqueio. O que é que quer dizer isso? Você tem um caso, aquelas pessoas que vão entrar ou estão em contato com este caso, elas vão ser vacinadas. Os profissionais de saúde, os contatos das pessoas que moram na mesma casa, né, as pessoas que podem ter contato com aquela pessoa, então você faz a vacinação de bloqueio. Ainda não é consenso se necessita fazer uma vacinação da população como um todo, né, para a varíola dos macacos. E é importante também a gente salientar que as pessoas mais velhas que se vacinaram antes da erradicação da doença, parece que essa vacina tem uma proteção até hoje. Agora, Celci, da onde surgiu essa varíola? Ela é uma variante, uma cepa diferente da varíola que a gente conhecia? Como é que é a história dela aí? A gente tem várias doenças que têm vírus semelhantes
que atacam o homem, porque o vírus da varíola humana ele só causava doença no homem. E essa varíola, embora seja chamada de varíola dos macacos, porque foi no macaco que ela pela primeira vez foi descrita, mas os principais transmissores são os roedores. E não é uma coisa nova, né? Desde a década de 50 já existia a varíola dos macacos em alguns países da África, principalmente nas franjas ali das florestas. Mas, ao que tudo indica, foi uma festa que aconteceu nas Ilhas Canárias, provavelmente, né, com certeza, tinha alguém ali infectado, inclusive, pelo que eu tenho visto na imprensa, foi uma festa voltada para o público gay, né? Daí que começou essa disseminação dessa população, porque nessa festa era uma festa gigante e tinham pessoas de diversos países. Então, essas pessoas infectadas voltaram para os seus países e a transmissão dentro dos países começou, como no Brasil, né? Por exemplo. Mas até agora, pelo menos o que eu tenho lido, eu estou conversando com a médica infectologista, doutora Celci Nunes, que a maior incidência tem sido em países da Europa. Seria a partir dessa festa, desse movimento aí? Exatamente. Os países que têm mais casos, acho que o primeiro de todos é a Inglaterra, mas exatamente foram pessoas que estavam nessa festa e que foram para os seus países. E lá começou a transmissão dentro do próprio país, né? Agora, quais são os sintomas dessa varíola? Olha, a varíola dos macacos é uma doença febril aguda. Então, é uma febre que surge do nada. Junto com essa febre, você tem mal-estar, dor no corpo e aparecem lesões de pele, né? Primeiro, as lesões de pele são várias, elas aparecem como uma pápula, que é um pontinho vermelho, vesículas ou bolhas, que são aquelas feridinhas com água dentro, e depois a gente evolui para a crosta, né? Que é aquele cascão. Então, é essa característica, e tem também uma característica que não acontece nas outras doenças que dão lesão de pele, na maioria delas, que é o aumento dos gânglios, adenomegalia, que o leigo chama de ínguas. Então, isso a gente tem que ficar muito atento. Essa varíola, ela deixa marcas permanentes no corpo da pessoa? Ela pode deixar uma marquinha da lesão de pele, né? Quando essa lesão de pele é mais profunda, mas ela não deixa nenhuma sequela. E é importante a gente ler duas coisas. Primeiro, a transmissão, para que haja transmissão, precisa de um contato mais íntimo com a pessoa, né? Não é como o SARS-CoV-2, que um contato não tão próximo e não tão demorado transmite a doença. Então, você precisa ter contato com aquela pessoa, um contato mais íntimo com as lesões ou com alguns objetos que entraram em contato com a pessoa doente. Lençóis, alguma coisa que a pessoa tomou, um copo, uma xícara, talher e tal. Claro que se você lavar aquilo ali, não tem transmissão. Então, a primeira coisa é essa. E a outra coisa é que é uma doença que não tem um impacto na rede hospitalar, porque a grande maioria dos casos, as pessoas vão ser acompanhadas em casa. Não precisa de hospitalização e a letalidade, né, a possibilidade de morrer dessa doença também é muito baixa. Qual o medicamento, tratamento? Uma pessoa que pega essa varíola, tem algum tratamento específico para ela? Não, é uma doença viral, né? As doenças virais são poucas as doenças que você tem um tratamento específico. Então, não tem ainda. É claro que estão testando novos medicamentos, como a gente fez na Covid-19, mas não tem ainda um medicamento específico. E ela é uma doença que o ciclo do vírus, quando conclui o ciclo do vírus, ela vai embora. Então, a pessoa vai precisar ficar isolada até que todas as lesões que ela tenha esteja com cascão, a partir disso você não transmite mais. Cloroquina não ajuda. Ela ficar isolada e tomar remédio para febre, se tiver uma infecção secundária na lesão de pele,
usar um medicamento com antibiótico, essas coisas, que pode ser até tópico, né, local. Agora, se cloroquina não ajuda, não? Mário, não ajuda, não. Nem vamos testar, porque em Covid-19, o estudo da Organização Mundial de Saúde mostrou que a cloroquina é relacionada com o aumento da letalidade. Nardelli tem uma pergunta para você, Celci. Oi, doutora Celci. Eu quero saber se alguma faixa etária é mais suscetível ou se pode agravar mais por conta da idade, crianças, idosos, ou se não tem isso ainda descrito. Olha, a faixa etária que está sendo mais acometida é essa faixa etária dos jovens, né? A gente já viu que tem casos já descritos em crianças. Os mais idosos, como eles utilizaram a vacina, então é possível que seja uma faixa etária até mais protegida. E como em toda doença, a gente vê aumento do número de mortes nos que têm comorbidade, por exemplo, nas pessoas que têm HIV, né? Tem um aumento da gravidade da doença. Ô, Celci, antigamente era varíola, que era popularmente conhecida como bexiga? Era. E que deixava aquelas marcas assim no rosto, a pessoa ficava toda bexiguenta? Toda bexiguenta era. A varíola Agora, a varíola humana, ela tinha um quadro mais intenso e mais grave do que a varíola dos macacos. Agora, ninguém quer ter uma doença dessa, né, Mário? E depois ficar com a pele toda manchada. Então, a questão é evitar mesmo. Agora, fale um pouquinho sobre o estágio atual do Covid-19. O que você está achando? Olha, eu acho que a gente está num momento que não tem nem comparação com o momento em que a gente não tinha a população vacinada. Eu acho que isso é notório. Embora a gente já sabe que quando você tem um aumento muito expressivo de casos, você também tem um aumento de internações e de óbitos. Um dado que a gente tem, Mário, que é extremamente importante, por exemplo, no Cotumai agora, que eu tenho muito o contato ainda, tenho grandes amigos lá, os casos de Covid que tem lá são pessoas que internaram por outros motivos, mas que o hospital faz o teste de Covid. Então, assim, a gente está vivendo um momento de muito mais tranquilidade por conta da vacina. Então, eu aproveito aí sua audiência para, de novo, chamar a atenção das pessoas para tomarem a vacina e todos os reforços. Interessante, Mara, esses dias mesmo, uma pessoa muito ligada a mim teve a doença com 4 doses da vacina, né? E teve uma doença moderada, ficou acamado, com muita dor no corpo, com febre. E ele disse assim, você está vendo que essa vacina não valeu de nada? Eu disse, olha, na situação sua, que ele, inclusive, é uma pessoa que tem um problema grave de coração, tá? Você tinha morrido se não fosse a vacina. Então, assim, não é porque você... A gente sempre disse que estas vacinas protegem dos casos graves e de morte. Então, a gente não pode colocar na conta da vacina se você está vacinado e tem um caso até moderado, né? Mas que não lhe levou ao hospital. Agora, só lembrando, tem a variante Ômicron BA.5, né? Que já está causando um estrago nos Estados Unidos. Já teve um aumento do número de casos expressivo e, consequentemente, um aumento do número de internações e óbitos. Porque vacina não protege 100%, nunca protegeu nenhuma vacina. Então, a gente tem que estar atento a isso. Então, por isso que as pessoas mais vulneráveis, que têm doenças, as mais idosas, mesmo completamente vacinadas, e também as pessoas que não têm essas coisas, mas que vão para um lugar mais confinado e tal, a máscara ainda é uma proteção muito importante. Agora, Celci, o pessoal falava muito que com as festas do São João haveria um pico de doença, mas da Covid eu não estou vendo isso. Você tem alguma notícia sobre isso? Não, teve um aumento do número de casos, né? Tanto que, assim, por exemplo, o Hospital Espanhol, que tinha uma previsão de ser fechado, já foi prorrogado. Aumentou o número de casos e aumentou também o número de internamentos, mas não naquele boom que a gente teve, que a gente viveu, aquele horror que a gente viveu.
Muito bem, Celci, muito obrigado. Conversar com você sempre é muito bom. Você é uma pessoa importantíssima nas nossas vidas, viu? Ô, querido, muito obrigado. É um prazer enorme conversar com você e com sua equipe. Valeu, Celci. Bom dia para você.